Bom, gente, boa noite. Nosso setup foi longo aqui de uma hora para outra, mas tudo bem. Bom, espero que estejam todos bem. Vamos, então, à nossa aula de Ingeco. E antes da gente começar, um puxão de orelha aí. Não deve ser dos 11 que estão aqui, provavelmente. Deve ser, com certeza, dos outros dos que não aparecem, ou dos que chegam bem tarde. Mas só 35 pessoas, e esse ano, 35 parece um monte, mas esse ano é pouco. Essa turma tá cheia, tem quase 60 alunos aí. E só 35 entregaram, né, entregam. Então, de novo, eu acho que vocês, eu não corrigi ainda, mas geralmente quem está presente nas aulas está sempre assíduo. Eu sei que vocês se falam bastante. Deem um toque nos colegas aí. Conta bastante no final, tá, pessoal? Então, bem importante, mas não só por ponto, é a forma como vocês podem ir acompanhando, assim, como eu gostaria e como vai ser realmente produtivo para o aprendizado de vocês ir fazendo essas entregas, né? Não é pela nota, mas sim para vocês conseguirem acompanhar a disciplina, principalmente nesse modelo, né, à distância aqui, onde vocês têm que exercitar, não tem que fazer. E então fica aqui o meu pedido aí para todo mundo avisar os seus colegas, falarem aí no grupo do WhatsApp. Não é tão difícil assim, né, sentar umas horas aí para se dedicar um pouquinho para a disciplina. Tá? Bom, gente, hoje então a gente abre, né, o que realmente a gente vai discutir em avaliação de desempenho nesse semestre, né, que é falar sobre risco, né, pessoalmente uma aula que eu adoro, que é fazer essa introdução de risco aqui e discutir um pouco com vocês. Uma aula mais light também. Oi, fale. Só uma dúvida, tu chegou a postar o gabarito do exercício que teve que entregar? Sabe que eu acho que eu ainda não liberei, mas eu posso. Eu libero hoje mesmo. Eu botei no Moodle, eu acho que eu deixei oculto porque ainda foi domingo e não tinha fechado o tempo de vocês. E eu esqueci depois da segunda-feira. Mas ele tá lá, eu já vou liberar acesso para vocês hoje, gente. Mas, né, peço desculpas. Era isso? Sim, era isso. Obrigado. Nada. Bom, gente, então, começando a falar sobre risco, antes da gente entrar a fundo, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? O que é risco para vocês, né? Quais são as percepções sobre risco, né? E queria fazer esse brainstorming aqui. Podem ir falando. Chance de algo dar errado. Eu vou escrevendo aqui, então. Chance de algo dar errado. Tem mais? É algo que pode acontecer, que pode alterar aquilo que tu estava esperando. Alterar o esperado. Alterar para bem, para mal, para tudo quanto é tipo de coisa? Acho que sim, pode ser tanto positivo quanto negativo. Uhum. Quem mais, pessoal? É a probabilidade de algo acontecer? Probabilidade de algo acontecer também, concordo. Tem a minha Vitória, que vai trabalhar com risco do trabalho dela, que é risco. Acho que é mais ou menos o que eles falaram, a probabilidade de algo acontecer seja tanto para o lado positivo como negativo. Bem, e sim, né, pegando o gancho que a Vitória já fez, começou a fazer um fechamento sobre esse pequeno brainstorming aqui, mas isso é super importante, né, que há uma expectativa, né, que a gente tem de algo sair, né, do esperado, e esse sair do esperado pode ser bom ou ruim, né, e isso é super importante, principalmente dentro da área econômica aqui, essa visão bilateral, né, de ser positivo ou negativo, né? Ai, não é perfeito. Ser positivo ou negativo, né? E vários são os exemplos, né? Quem já entrou no cassino, jogou na roleta, eu sempre dou o exemplo da roleta, porque eu gosto de jogo de roleta, mas é um baita de uma demonstração ali, onde a gente pode ver
o que que é o risco, né? A gente ali aposta, né, num número, aposta mais ou menos dinheiro, prospectando ganhar mais, né, sem muito esforço. Ao mesmo tempo, tu te expõe completamente, tu pode perder muito rápido muito dinheiro, né? E o porquê que as pessoas arriscam, né? O porquê que se fosse só negativo, outra prova da gente enxergar, né, que não é só dar errado, que é só ruim, que se fosse só negativo, ninguém entraria, né? Ninguém investiria em Bitcoin, ninguém jogaria na roleta, né? Ninguém empreendedoria, ninguém investiria em inovação, né? Se não fosse a prospecção de sim, de ganhar, pegando só no econômico, de ganhar muito dinheiro, mas claro que quando a gente fala em empreendedorismo, inovação, tem outros benefícios também, outros impactos que vão além só da questão econômica, né? E a outra pergunta é, será que é para todos, né? Deixa eu só parar isso aqui. Olha, um dia eu quero que isso aqui funcione direito. Ah, tá. É para todos, né? Vocês gostam de arriscar e desde já quero, né, fazer esse comentário. Não existe regra, nem certo nem errado, né? Existe algo que se chama perfil de risco. Mas só para a gente começar a trazer um pouco essa discussão, vocês acham que, né, assumir riscos, né, algo é quase que uma obrigação de vida, é para todos, temos que fazer para tudo. Vocês gostam, alguém aqui se considera uma pessoa tomadora de risco, assim, outros não, conseguem afirmar completamente, eu sou completamente avesso ao risco. Quais as suas opiniões sobre isso? Eu acho que muita gente não gosta de tomar riscos, mas ao mesmo tempo, às vezes, arriscando, podem acontecer coisas muito boas que talvez não aconteceriam se a pessoa continuasse, né, fazendo a mesma coisa, sem tentar nada de novo, sem se arriscar, né? Porque pode trazer um retorno muito legal. Ao mesmo tempo, também pode trazer algo ruim, mas às vezes vale a pena. Uhum. Eu acho que, tipo, se é o risco que tu tá disposto a tomar, tu consegue arcar com as consequências dele, eu acho que vale a pena. Tem que avaliar se as consequências são algo que tu pode trabalhar depois. Sim. Eu acho que ninguém gostaria, tipo, ninguém gosta de arriscar, as pessoas gostam do resultado do risco, né? Do que ela arriscaria. Porque se todo mundo pudesse escolher, não ter o risco, mas poder talvez alcançar esse resultado, eu acho que todo mundo escolheria isso. Então acho que não é o risco em si, mas assim, tipo, maior resultado se tu não correr o risco, entendeu? Uhum. É uma boa percepção, mas da motivação em prol, né, do que a gente pode alcançar ao tomar o risco, né? Isso é o que dá coragem, digamos assim, né? E em 2021 aqui, não precisa nem falar muito do que vivemos. Vocês acham que é possível uma empresa fazer muito dinheiro, ter um crescimento escalar sem arriscar? Isso faz parte da nossa vida hoje. Acho que não. Cada vez menos, né? Talvez no passado já fez, né? Já se fez muito mais presente. Hoje a gente vive um mundo muito mais dinâmico, né? E onde sim, empresas às vezes, né, sem nenhum, com patrimônio muito baixo, com investimento baixo no início, viram grandes unicórnios, né? Porque tem um modelo de negócio inovador, porque realmente arriscam muito, se expõem, criam coisas novas e é isso que é o a grande alavanca, né? Então, antes da gente entrar um pouco no conceito de risco, eu queria dividir com vocês um videozinho que fala um pouco sobre isso e fala um pouco também sobre início de carreira, né? E é uma fase também que todo mundo aí tá se aproximando. Esse é o 10º semestre aqui. E vocês vão ver que ao longo do semestre eu gosto de fazer algumas reflexões com vocês sobre a carreira em si, né, do engenharia de produção. E que começa um pouco na aula de hoje. Tá? Então, eu vou botar para rodar, vamos só ver se vai funcionar direitinho aqui.
Hotel a preço de pousada, pousada a preço de quarto. Você sabia que agora a 123 Milhas tem também milhões de opções de hospedagens nacionais e internacionais a preços imperdíveis? Vocês E estão você ouvindo? ainda paga com super descontos no boleto, com tudo em até 12 Sim. Tá, obrigada. I want to take you a couple of years back to my office in Mexico City. I was sitting down, regular day, and I received a message from my brother. He said, "Hey, check this out. We're going to do this." And I clicked the link, and this is what he showed. So after watching this, I gave you a call and said, there's no way I'm hurling out of a plane with a parachute, jumping out and just trying to be accurate enough to get into that cave, that cavern. And if I actually can do it, there's no way I'm gonna open that parachute and get down safely. And he said, don't worry about it. We're not jumping out of a plane. Like, great. I'm still not gonna do that. Like, and there's no parachute. There's a rope. We're rappelling down. I said, that sounds reasonable. And it's here a couple of hours away from Monterrey. It's in San Luis Potosí. It's called Sótano de las Golondrinas. And you should do it because I'm doing it and our father is doing it. And I'm thinking, well, I don't want to do it, right? And I want to explain you the kind of person that I am. By the age of 23, I had graduated from my master's in financial economics in England. I worked in a dream job of any economist, a central bank, where I printed money. And I assessed risks for a living. This is what I did every day. Data will come in from all around the world. It would say, let's make sure that those red things don't go over the yellow lines. And that's what I did every single day of my life. And it concluded in the following statements, that Governor Carstens would go in front of a crowd like you and said, the risk of inflation outlook is as following. We should do this thing for this, and we shouldn't do these things for this. And I was very good at it. I was really good at it. Here you go. That's me receiving my title. That's me in the central bank. And then again, that's me in a 100 peso bill. I'm still working on the sign. I think the beard, I'm not that quite sure about it. So I was very good at doing what I did. I participated in the G20. I went to the Pinos and I met President Peña Nieto. And I was so good at doing what I did that I didn't want to be in the front row because there was a risk of me saying hi to all these politicians that I'm not interested in saying hi. That's why I'm right there, second row. I'm telling you, I'm good at this. So I'm thinking to myself, what's the risk, what's the benefit, and why should I do it? And I couldn't find a reason to do it. An honest reason why I should take a risk, leave my comfort zone, and step into a hole, this cavern, 400 meters. There's no way. I'm the perfect example of what economists call a risk-averse individual. If it's too risky, I'm not doing it. If it's too costly, I'm not doing it. I'd rather stay home, watch Netflix, and have a great time. So it came to mind two things. There were two pivotal points in my process. First, this is my Uncle Hector, my cousin's father. She's right here. She's coming from LA. And he said to me, you have to live as if you were dying. And he said this right before he passed away. He had terminal cancer. And one of the first things he did after getting his chemo and trying to survive, he ran a triathlon and he finished it. And he puked 6 times and he was 2 hours after pretty much everybody else. But he finished it. And I was talking to him for the last time and I knew it was his last time and he knew it as well. And he said, if there's anything in my life that is worth sharing, is
that you should live as if you were dying. And to me, that time was like, yeah, my uncle said YOLO to me before YOLO was a thing, right? You only live once, thrive. If you don't risk anything, you gain nothing. That's what it sounded to me. And I really never put attention to it until this time, which I'm thinking, should I take a risk? And the second thing is that I saw this quote. It says, if you're risk averse, as I am, you stay within your comfort zone, forsaking the potential challenges that might inspire you to new ideas and new experiences. And then I'm thinking, wow, I'm really risk averse. I don't want to do this. But my father is doing it, and my brother is doing it, and that's the only chance that I'm going to do this with my family. So I decided, I called him back and say, okay, let's do this. A couple of months passed between this, right? And I want you to give you the perspective of how it is. You can just click play. This is the hole. This is the cavern. That's how it looks from the top. It's amazing. And I was really, really afraid. I've never done anything like this in my whole life. I'm not very outdoorsy. I'm not very risky. And there I was, sitting there with my brother and a couple of friends and my father. And I said, okay, we're gonna do this, let's do it right. Just for you to get a scale of how much this was deep, the Eiffel Tower, it's around 1,000 feet. The Empire State Building, it's 1,400 feet. The Sótano de las Golondrinas is 1,400 feet deep. So you could take the Empire State Building, put it inside, and only see the tip. If this didn't do that trick, here's a picture from the Sótano from inside. Have you seen my brother? He's right there. Right there. Okay, that's him. That's him right there. He's swinging from a rope. And I was about to do that. So I geared up, say, let's do this. This is my descent. That piece of metal was holding my life, all my dreams, all that I inspired to be, all that I was. And I was hanging from a rope. That rope of which I can see the end of it. And I was very afraid. And at some point, the rope started moving from one side to another. And sometimes I felt that I was gonna die. So I held myself to the rope with my both hands, my two legs. And if I could, I would have grabbed the rope with my teeth. You don't believe me? Here, there's a picture. That's not how you're supposed to go down. That's how I went down. It took me 25 minutes to get there. And I finally got there. I was with my father. We had some coffee. We went to the Oxxo. I'm just kidding. And we really enjoyed the time down there. I signed that paper that says I'm one of the 50 people in a year that goes down. And as the time went through, I said, okay, I'm in this hole, I'm in this cavern, and I don't know how am I gonna get out, right? That's another thing. You think the challenging thing is getting down? Nope, that's not the challenging part. So then again, they're all gear up, they all go up, and there's this thing, you go pull up, and then you pull yourself up, you pull your legs, and you did this 1,000 times. And I did it, and it was challenging. And at some point, they all left, and I was there 250 meters up a rope, swinging from side to side. The rope was jumping, and I was sure that I was gonna die. I was certain that I was gonna die, and that was the end of me. And when you're dying, you get philosophical. And I said, okay, there's 3 things I can do now to save myself. First of all, I can get down, wait until someone builds an elevator and me to get out of here. I can stay here in my comfort zone and really just stay here. I'm relatively safe. Nothing's gonna happen to me except that the bird's gonna get down and probably eat me or something. And I'm relatively safe. And the third option is I can pull myself out of the situation that I got myself into. So I was really afraid, and I decided I'm gonna go up. And I went up 10 meters, and I was tired again. And I did it again, and again, and again. And at some point of me feeling that I was gonna die, I recorded this video.
hardest thing I've ever done in my life. Cansado, I'm tired. estoy a la mitad de la nada. I'm in the middle of nowhere. Tengo todo esto por recorrido I've been through all this, y todo esto por recorrer. and I still have to go up Sé this. que no parece mucho, pero son menos It's a good 150 meters up 50 metros o más. or more. Estoy cansado, I'm estoy tired. sudado, I'm sweaty. tengo miedo, me brinca I'm la cuerda afraid. y The jump is jumping ya llegan around. los pájaros. Vamos a darle para llegar hasta arriba sin problema alguno, más bien superando todos los problemas. Let's go up, facing all the challenges that I have to face. Let's get out of this hole, out of this cavern that I got myself into, right? And I tried and I tried and I tried, and after an hour and a half, I pulled myself out of the hole. And I was very happy, and I was glad that I did it. Here's a picture of me having fun. Just after you see me like that, that's me having fun. So after I went down and had some lunch and had a couple of beers, and it's really enjoying the time with my family, my dad, which I know he's not gonna ever do something like that again. I've realized that I've lived in my comfort zone for many years. I had the next 10 to 50 years laid out in front of me in a work that I was really good at doing, but I didn't like, that I really wasn't happy doing that. And I started thinking, if I want to keep myself in that comfort zone, if I want to continue doing what I was doing, that I was good at doing it, that I was going to be successful at doing it, but I wasn't happy. So I took a risk. I left the central bank and moved into a Ministry of Economy for 6 months before the president's term. I knew that after 6 months I was going to get fired, but I quite liked the job. So I quit my job, moved to that other job, and in 6 months, all the team got fired. Every single one of us, well, except for me. So I was very happy with taking the risk. And after that, I realized that I should keep on taking risks. So if today I'm here in front of you and I'm expressing my dreams, my ideas, who I am, what I went through, I'm risking you not being interested. If I love someone, I risk not being loved in return. If I live, I risk dying. But risks must be taken. The person who risks nothing, do nothing, have nothing, are nothing. They might avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, they cannot feel, they cannot grow, they cannot change, they cannot love, they cannot live. This is something that really struck me. After this experience, I quit the Ministry of Economy again, and I moved to my dream job. I work in the advertisement industry. Which is completely different from what I did before. It has nothing to do with risks, but I'm very happy at doing it. So if I can leave you today with something, is the following: the person who risks nothing, do nothing, have nothing, are nothing. So only a person who risks is free. This leap year, I challenge you that in that extra day that you have, take a risk. Thank you. Então, né, pessoal, é claro que o vídeo ele é um pouco sensacionalista demais no final, né, mas a mensagem eu gosto bastante, né, sobre a importância da gente saber lidar, né, no mundo arriscado, tomar os riscos certos, né, e nesse início de carreira, principalmente vocês todos aí vão passar aí por uma fase também de escolhas. Em dias de hoje é muito difícil, né, a gente fugir completamente, né, de assumir riscos, assumir responsabilidades para se realmente alavancar, né, na vida profissional, assim, né, aquela frase que ele fala no final de se hoje, e aí me coloco no lugar dele, eu quanto professora, se hoje estou aqui também, né, por ter assumido vários riscos aí ao longo dos últimos anos e continuamente está se expondo ao risco também de estar, né, dando aula com vocês, discutindo alguns assuntos com vocês e parte gostando, parte não gostando,
né? Isso faz parte, né? Então, risco, por mais que a gente fuja, que alguns não gostem, que vem com um olhar negativo, faz parte, né? A gente não tem como viver sem, e atualmente, na atual economia, grandes negócios, né, grandes projetos são resultados aí de projetos de altíssimo risco, né? E saber lidar com isso e trazer isso para dentro da rotina é super importante, principalmente por conseguir buscar um equilíbrio, né? A gente também não pode arriscar tudo que tem, né? Isso facilmente tu te expõe demais, né? E a queda é muito rápida, né? Então, conseguir equilibrar aqui o como trabalhar com risco, seja para um negócio, para a vida pessoal, para as decisões, é extremamente importante. É um pouco do que a gente discute aqui em avaliação de desempenho. Não é só medir o risco de um problema aqui econômico, mas sim realmente entender a importância, né, de lidar com problemas de risco e lidar com risco na gestão diária, né? E ele faz parte, né, de qualquer uma das decisões que são feitas diariamente, né, em qualquer empresa. E é importante que a gente entenda o conceito, né? O que realmente é risco? Foi a primeira pergunta que eu fiz hoje no início da aula. Vieram, né, ali um grupo de respostas que sim, que fazem parte do conceito de risco, mas alguém falou sobre probabilidade, a gente escreveu probabilidade, e essa palavra é bem mágica quando a gente fala de risco, porque o grande diferencial aqui de risco frente a, por exemplo, trabalhar com um estado de incerteza, é que risco a gente mede, a gente pode até errar, mas a gente mede, a gente consegue fazer uma estimativa, a gente consegue fazer um modelo. A incerteza é o completo estado de não saber para onde se vai, né? E o avião aqui ele não está por acaso. Eu acho nas formas mais simples, didáticas, a gente explicar a diferença de risco e incerteza é usando o avião, né? Mas vamos aqui fazer uma brincadeira, que estamos todos na saudade, né? Indo para o aeroporto Salgado Filho aqui. E eu digo para vocês que a gente vai viajar por 10 horas. E essa é a única informação que eu dou para vocês, tá? Mais nada, só 10 horas. Vocês conseguem, com essa informação, ter uma estimativa do horário local e a temperatura local do lugar que a gente vai pousar? É muito difícil. Dá para ter uma estimativa, pode ser muito frio ou muito calor. O desvio está muito alto dessa tua estimativa, não dá, né? Eu não consigo ter uma estimativa com desvio baixo ou com um bom intervalo de confiança, né? Bem como quem estava falando comigo era o Diego. Saiu o nome. Bom. Eu falei. Estou aqui. A amplitude é muito alta, né? Porque eu posso viajar 10 horas para o leste, chegar num horário, né, muito mais tarde do que seria o equivalente no Brasil, mas uma temperatura similar. Eu posso viajar 10 horas para o norte, chegar num horário que vai ser mais ou menos parecido com o horário do Brasil, vai estar um frio do caramba, né? Eu posso viajar para uma direção sudoeste, né? Vou parar lá no meio do oceano, né? E vou estar numa hora, né, para trás do que seria do Brasil, uma temperatura fria, mas nem tanto. Então, tudo pode ser só de ser 10 horas, né? Agora, se eu digo para vocês, a gente vai sair de Salgado Filho e a gente vai voar por 10 horas no sentido norte. Melhora a nossa estimativa muito, né? A gente consegue ter praticamente certeza que se a gente mudar de fuso horário vai ser 1 fuso, 2 fusos no máximo, estourando, né? A temperatura vai estar mais frio do que aqui, né? Mas também não vamos chegar em Nova York, né? Vai estar um frio ok, né? Vai estar Miami, né? Frio de Miami. Mas então a gente consegue ter, né, uma estimativa muito mais clara de quais são as condições de chegada, né? Quais são os desfechos. E a única coisa que eu dei a mais para vocês foi mais uma informação, foi um dado a mais. Então, a diferença de problemas de risco e problemas de incerteza é que problemas de risco eu tenho dado suficiente para modelar uma possibilidade de desfecho, né? Uma possibilidade de resultado. Incerteza não tenho dado, né? E trazendo para a nossa realidade, março de 2020 era uma incerteza desgraçada, né? Sobretudo.
Hoje, talvez a gente tenha ainda algumas incertezas, mas alguns riscos, né? Alguns modelos de risco sobre, né, projeção de vacina, de redução, né, de contágio, de retomada da economia. Tu consegue ter algumas respostas mais que se aproximam de um problema de risco, ainda com desvio alto, mas, enfim, começa a ficar um pouco melhor. Em março de 2020, a gente não fazia ideia do que seria o dia de amanhã, né? E realmente se vivia um estado de muita incerteza, né? O que aconteceu de lá para lá, nesse período, né? Um ano de muito aprendizado, de muito sofrimento, né? Mas de se conseguir ter muito mais domínio sobre o que representa essa doença, o que ela causa, como é que ela se transmite, né? Quais são os sintomas. Tudo isso são respostas que há um ano atrás a gente não tinha, né? E hoje a gente começa a ter, porque a gente foi gerando dados, a gente foi gerando informação, a gente foi gerando conhecimento, a gente consegue hoje trabalhar com elas, né? Então, tenham sempre isso presente, um problema de risco, né? E sempre que a gente fala em risco, é porque sim, que a gente de alguma forma está indo atrás de dados, né, que nos permitem modelar uma possibilidade de resultados. Que a gente já viu. E o que são grandes riscos hoje, né, no mundo? A gente está aí vivendo um grande impacto, né, global de um risco que está associado a um evento, né, de uma catástrofe natural, né? Isso, se a gente entrar, né, em depoimentos, reportes, relatórios de grandes seguradoras, quais são os top riscos, né, que a gente tem sempre em qualquer desses documentos, né? As catástrofes naturais são sempre lá, terrorismo, atualmente a bola da vez, né? Bom, a gente está agora um pouco enviesado pela catástrofe, mas há alguns anos já qualquer coisa relacionada a cyber, né, segurança da informação, é um risco extremamente importante, né, e muito explorado, muito estudado, muito mitigado, né, retém apólices enormes, né, gestão de pessoas e trabalhar com hierarquias, com relações humanas, isso é um risco também super importante das empresas. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um dos resultados quando eu fiz a minha tese de doutorado. Eu estudei a minha tese inteira, era só sobre riscos na saúde, né? E um dos produtos da tese era justamente o inventário. Então, quais são os principais riscos que ameaçam as organizações de saúde do mundo? Eu olho para a tese, sou, né, bem pé no chão com isso, ela tem muito mais a cara americana do que a cara brasileira, porque foi muito feita nos Estados Unidos, mas a gente olha aqui os 28, então, riscos que compõem esse inventário, e quem está lá, né, o quinto da fila ali é justamente a catástrofe natural, né, e nos Estados Unidos, naquele momento, muito reportado em cima dos furacões, né, de haver um medo de uma arma, uma bomba biológica e que os Estados Unidos fosse muito foco disso, né. A segurança da informação puxando à frente, lá o grande medo, isso foi em 2018, essa coleta, algo assim que era o grande assunto, né, do momento e muito investimento em como lidar com isso. Hoje no Brasil, alguns anos aí, poucos anos depois, a gente sabe, né, que é a bola da vez, o como lidar com isso, como garantir a segurança dos dados, né, o como não usar de forma errada qualquer dado individual, dado de pessoa, dado de profissional, não pode, né, é completamente ilegal hoje. Ali tinham coisas muito de saúde, né, que são os eventos sentinela, tirei ele de fora, mas a conduta antiética, a cultura organizacional, né, conflitos internos, são riscos, né, do cotidiano da gestão de qualquer empresa. Nos grandes críticas, quando eu defendi minha tese, foi essa, né? Bom, tu fez toda uma discussão enorme sobre a saúde, mas se a gente tirar a palavra saúde, o modelo que eu criei, o inventário, ele se adequaria a muitos outros mercados, né? Enfim, eu acho que sim, eu acho que isso faz parte, mas a provocação toda aqui é para a gente começar a criar esse pensamento do que é risco, né? E depende um pouco do nível que a gente está discutindo. Isso aqui eu estou discutindo num nível bastante board, bem executivo aqui, né? Eu estou discutindo o risco da companhia como um todo, bem estratégico.
Eu não estou descendo no nível operacional, né, de que é risco faltar peça na linha de produção, que é risco, né, o profissional, né, não aparecer para trabalhar por uma semana. É risco, né, eu ter uma equipe com gripe, enfim, são riscos muito mais operacionais, né, que descem num nível interno, né, da companhia. Mas esse pensamento aqui de risco num nível mais corporativo é fundamental, né, para que a gente consiga realmente gerenciar negócios de muito valor, né? E aí eu faço uma brincadeira, né, com vocês disso aqui. Eu acho que daqui a pouco eu vou mostrar esses slides, as pessoas não vão conhecer essa fotinho da esquerda, mas eu acho que ainda que todo mundo foi dessa geração, né? Os iPods, né? Então foi onde começou a história, né, dos smartphones, né? Eu lembro, na época do iPod estava no colégio, pelo menos. E era a febre, né? A gente poder não escutar, não usar antigamente, enfim, os toca-fitas, depois o Discman. O Discman era o auge do momento. E aí do Discman tu tem um iPod, né? Onde tu tem as músicas todas ali, aquilo é a grande sensação. E, na verdade, daí surge, né? Hoje a gente usa e variadas marcas, mas é difícil a gente encontrar alguém que não tem um smartphone hoje, né? E, ao mesmo tempo, levanta a mãozinha aqui quem compra um telefone para falar no telefone. É a última coisa que a gente se preocupa atualmente quando vai comprar um telefone, é se ele realmente serve para ligação, né? Isso é quase intrínseco e cada vez mais a gente liga menos, né? A gente usa qualquer outro tipo de comunicação e não liga para as pessoas. O que tem de lá para cá, né? Então, é claro que tem uma evolução tecnológica enorme, mas em cada uma delas, principalmente nessa proposição de novos conceitos, novos produtos, tem muito risco. Então, se a gente olhar para o iPod, mudou ou não mudou a forma como a gente passou a interagir com a música? Desde como a gente compra música, como a gente escuta, como é que a gente compartilha com os amigos, né? Tudo isso mudou por haver um produto como esse, né? Tu introduz na sociedade uma nova forma, né? Uma nova alternativa de como realmente ouvir e curtir música. Claro que tinha um risco sobre isso, né? As pessoas não necessariamente precisavam comprar essa ideia, né? Mas sim, emplacou, claro, muito mais fácil, ficou muito mais ágil e mais prático, né? Mas foi uma mudança cultural. Mesma coisa no telefone, né? Hoje a gente compra o telefone para tudo, né? E usa o produto smartphone para trabalhar, para se comunicar, né? Ao mesmo tempo que tu trabalha, tu tem toda a tua vida pessoal, tuas redes sociais, tudo tá ali, né? Assim, todo mundo, a grande maioria que fica nervosa de pensar em ficar um dia sem celular, eu pelo menos fico. Parece que a tua vida tá ali muito presa naquele produto, e isso também é uma transformação cultural, né? Então, as empresas que fizeram isso assumiram essa responsabilidade, botaram isso em prática e mudaram a forma como a gente se comunica, né? É difícil pensar hoje a vida sem um smartphone. Bem complexo, né? Ainda mais assim, no jeito que a gente está distante de todos, né? Parece que é um elemento básico quase para a gente conseguir se comunicar e fazer nossas atividades diárias, né? Mas tem muita tomada de risco, né? E realmente investir e aceitar, né? E errar inúmeras vezes até chegar lá, né? A gente sabe que essas empresas de tecnologia, que são talvez o nosso exemplo mais fácil da gente configurar, né, um investimento de alto risco, até chegarem nesses modelos que é o que a gente usa, erram muito, né? Erram inúmeras vezes. Se fala em 1 para 100 no Google, né? Um projeto certo que paga a conta de 100 errados, né? E isso é uma transformação cultural, né? Ter internalizada essa cultura do erro e aceitar que sim, que a gente vai errar, não vai dar certo, mas no erro se aprende e vai se aproximando, né, de um modelo que realmente vai funcionar, que vai ter sucesso e que vai ser, né, o que vai pagar a conta de todo o resto.
Então, isso é, né, extremamente importante, é o conceito base aqui dessa área de gestão de riscos corporativos, né? E aqui tem algumas citações, né, de alguns gestores de riscos corporativos de algumas companhias, a grande maioria é saúde, mas porque eu, né, acabei entrevistando e tendo muito contato com esses executivos mais da área da saúde em si. Mas, em suma, né, as sentenças aqui e as citações levam a usar a gestão de risco como uma forma realmente de entender o que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo, olhar para dentro, né, e entender o que está acontecendo na rua e conseguir alavancar, né, qualquer negócio, né? Então, esse é o papel também do gestor de riscos, dele ser esse elo, né, essa pessoa importante do lado do superintendente executivo, mas que traz uma visão do que está acontecendo no mundo, conhece quais são as potencialidades daquela empresa, daquele negócio, e pelo menos dá a sua opinião para o executivo. A caneta não é dele, a caneta vai ser do executivo, mas ele dá a sua opinião, né, ele sugere, ele indica, né, ele vai pontuar o caminho que deveria e poderia ser seguido, né, baseado em ABCD, né, razões. Tá? Então, sim, é uma área muito estratégica e que busca, dentro da empresa, quando a gente fala em gestão do risco assim, corporativo estratégico, esses dois gráficos eu gosto muito, assim, porque eles mostram muito o que vocês falaram no início da aula, que risco tem essa visão bilateral, né, de eu posso, né, destruir valor, né, que são os downside risks, e eu posso em fazer um aumento, né, um crescimento de valor se eu tomar os riscos certos, né? Aqui no meio, né, no meio da curva, eu estaria, né, no equilíbrio. Tá? O que a gente quer? A gente quer fazer ações quanto gestor de risco que levem essa curva para a direita, né? Eu quero né, caracterizar um aumento de valor e afastar, mitigar os riscos que me destroem. Né? Então, essa é a essência, né, de trabalhar a gestão de risco no nível estratégico corporativo, né? E que, claro, quando a gente trabalha num nível mais, assim, vamos colocar isso dentro de um problema, né, de análise econômica, a gente quer também entender qual é o tamanho do impacto, né, que um risco pode causar dentro da empresa. Né? Então, a essência toda, assim, quando a gente fala em gestão de riscos, é que a gente consiga, né, se proteger frente a riscos, né, que possam destruir com muita força um negócio, mas também não posso me proteger muito, porque senão eu nunca vou ser uma empresa muito lucrativa, e evitar que eu me exponha, né, a riscos errados. Tá? Então, a essência, assim, é realmente tomar as decisões certas entre quais riscos eu enfrento, quais se ignora, quais que a gente faz sofrer hedge, e quais devem ser explorados, né, a fim de alavancar o desempenho da empresa. Né? Esse é o grande segredo. Né? Falei um pouco já do conceito de incerteza e risco, mas incerteza é esse estado, né, de tudo pode, né, não ter muita ideia do que vem pela frente. E risco, sim, a gente consegue modelar, né, as possibilidades já de perigo e oportunidade. Então, tem algumas diferentes citações para vocês. Mas, graficamente, acho que é bem fácil da gente entender que certeza, né, tem uma só na vida toda, né, um dia chega ao fim e até lá, né, tudo pode acontecer. Né? A gente tenta sempre trabalhar numa situação muito mais de risco, né, de ter possíveis desfechos, de possíveis ocorrências, né, que a gente consiga trabalhar num modelo. E no estado de incerteza fica muito complexo, né? Muitas coisas podem acontecer e a gente não tem como fazer um bom direcionamento. O que é bem importante, né? A gente já comentou um pouco sobre essa visão bilateral, né, de que o risco pode ser perigoso, né, ou oportuno, ele pode causar impactos positivos ou negativos. E numa perspectiva de gestão, assim, entender como é que a gente chega, né, como é que a gente gere risco. Né? Será que a gente gere risco no resultado, né, depois que ele já causou o impacto, ou na causa? Né? O joguinho de dominó aqui é proposital, né, mas quando a gente olha essa figurinha aqui, o que está acontecendo? Né?
obviamente, esses dominós aqui todos vão cair, né? Isso seria o impacto, né? O que está acontecendo? Qual é o evento de risco? Alguém empurrou o primeiro dominó. Qual é o risco em si? Existe o risco de alguma maneira aqui empurrar um jogo de dominó, né? O que é mais fácil, gente? Eu gerir todos os possíveis manés aqui que podem acabar com a brincadeira da criança. Eu criar alguma forma que os dominós sejam mais resistentes à queda, ou eu correr atrás de apagar o incêndio do impacto, né? Sair correndo para segurar as pecinhas. Alguém quer opinar sobre o que é mais fácil? Conter o risco, né? O risco ou o evento? O risco. O evento já é algo consumado. Mas com equilíbrio, né? O risco, acho que sim, a gente pode educar as pessoas, a gente pode, né, fazer ações de, bom, não chegue perto do joguinho de dominó das crianças, tudo isso dá para ser feito. Mas eu posso, né, me garantir quanto, né, se eu sou lá a dona da escola, se eu sou quem produz jogo de dominó, eu posso tentar produzir, né, peças que sejam mais resistentes à queda, né? Eu posso mitigar o evento de risco desde a concepção do produto, do projeto, do serviço. Então, e isso está sobre puramente a minha alçada. Eu não dependo de mais ninguém para fazer. Gerenciar o risco em si, eu dependo de que as pessoas se engajem na causa, né? Então, é algo, assim, tem um gerenciamento nos dois lados aqui, né? De risco e de evento. Eu consigo fazer ações de mitigação do risco nessas duas instâncias. O que eu não deveria fazer é deixar estourar, né? Eu não deveria deixar a coisa, né, cair em todas as pecinhas para ir e socorrer o choro da criança, né? Isso já é o que a gente chama de teoria do caos, né? A gente tem que responder muito rápido a eventos de crise, né? Um outro exemplo, que é um pouco mais extremo, né? Mas em um hospital, um paciente teve um remédio trocado ao longo da internação e veio a óbito, em poucas horas após o recebimento da dosagem errada. Então, a causa, ter uma reação, né, a partir da droga, o evento de risco foi a identificação, né, do paciente errado, então a droga que era para o paciente A acabou no paciente B, o impacto, o paciente morreu, né? Então, esse aqui drasticamente mostra como se a gente esperar o impacto é tarde, né? Realmente já passou. Agora eu posso agir nisso aqui, né? Eu posso ter ações muito mais sérias de investigação, né, de alergias e qualquer evento adverso, né, que o paciente tenha sobre medicações. E no evento, eu tenho que ser muito bom nisso, eu não posso falhar em identificação de paciente dentro do hospital, né? Não só pelo remédio, por N fatores, né? Isso aqui não se aceita erro desse tipo, é inaceitável, porque sim, causa óbito, né? Causa dano permanente. Então, a gestão tem que estar muito aqui no evento, né? E também olhar para a causa. Risco e tempo, né? O que é mais fácil? A gente, esse ano tudo está difícil, mas a gente prospectar a economia brasileira para o final de 2021 ou para o final de 2023. Muito difícil, né? 2023, várias incógnitas no meio do caminho, né? Mas o que eu quero dizer é que risco é sempre proporcional ao tempo, né? É muito mais fácil a gente conseguir, né, ter uma boa projeção, uma previsão de risco no curto prazo do que no longo prazo. E tipos de risco, né? A gente classifica em riscos sistêmicos ou conjunturais, que são, né, nos riscos que impactam o sistema econômico, né, político e social e se impõem sobre um ativo, né? Então, agora, por exemplo, todos nós estamos sujeitos a um risco, né, casado de uma pandemia do lado da saúde da população e um risco econômico muito forte, né? Então, todos os negócios indiretamente são afetados, né? O que seria um risco não sistêmico?
é quando o risco está apenas um nicho de mercado, né? Uma janela, né? Então, por exemplo, se descobrir uma mina de ouro, né, que é o que está aqui, vai ter um impacto muito grande na cadeia do ouro, não necessariamente do resto, né? Agora, se a gente pegar como petróleo, por exemplo, é diferente, né? A gente aí viu viu não, né? Assiste a confusão, né? Petrobras e o preço da gasolina no Brasil, né? Sempre que mexe em preço de gasolina, por que é tão caótico, né? Porque é muito sistêmico. Tudo, né? Tudo sobe quando sobe o preço da gasolina. Tem que subir, não tem que subir, é outra discussão, né? Não é o nosso foco hoje pensar sobre qual é o preço da gasolina. Mas é um risco, apesar de estar relacionado a um bem natural, uma commodity, que sim, que tem um impacto sistêmico. Muita literatura, né? É uma área que eu trabalho muito, eu deixei bastante conteúdo para vocês lá no Moodle, né? Mas fica aí também a sugestão, quem gosta também me procura, me escreve, que é um assunto que a gente está sempre tendo alguma pesquisa acontecendo e trabalhando com isso. Bom, dentro do nosso mundinho, assim, né, tendo essa percepção de quanto é importante e o quanto a gente tem que trabalhar, a gente vai, nas próximas aulas, aí, falar mais sobre gestão de risco corporativo, a gente vai ter uma aula só para isso aí nas próximas, mas antes, é importante a gente ter também a compreensão de como é que a gente traz a incorporação, né, a análise de risco para dentro das nossas análises de viabilidade econômica. Porque se tudo isso que a gente está falando é verdade, né, os nossos projetinhos que a gente tem feito até agora parece que não fazem sentido, né? Porque a gente está aí vendo que sim, que risco faz parte, porque eu estou projetando de custos e receita é só uma pequena estimativa do que se espera, mas na verdade, em cima do que se espera, pode ter, né, cenários mais positivos ou negativos, né? O que a gente quer é, bom, mas como é que eu coloco isso dentro do meu modelo, né? E aí que nasce essa área de análise de risco, que é uma área que pode ser bastante determinística, mais simples, que é como a gente começa aqui a trabalhar hoje, mas ela pode ir muito longe, né? E estava ali o vídeo do mexicano mostrando, né, o trabalho de um analista de risco dentro de um banco central, né? É passar o dia trabalhando com modelos matemáticos, fazendo projeções econômicas e orientando decisões sobre, né, onde direcionar as carteiras de investimentos, direcionar as ações de política econômica do governo. Tudo é baseado, né, em modelos bastante robustos, densos, matematicamente, né, de risco. Então, enfim, é uma área muito grande, né, um universo que se abre, que tem uma relação muito forte com a estatística, com a matemática, atualmente, né, com a ciência da computação, e ciência de dados em si, mas que dentro da engenharia econômica, mesmo que de uma forma simples e determinística, ela já contribui bastante, né? A gente sai daquele plano estático que a gente tem trabalhado até agora, onde parece que aquele mundo ali que a gente traça, né, que seriam cenários muito esperados, é uma verdade absoluta, e a gente sabe que a vida real não é, né? A gente sabe que aquele custo que a gente está projetando período a período é uma previsão, mas não vai ser o real. A receita é uma previsão, mas não vai ser exatamente naquele momento, naquele valor. Então, muitas coisas podem acontecer, muitas variáveis podem, né, causar efeito sobre os meus dados de entrada e, consequentemente, vão causar efeito no meu resultado. E quando eu incorporo dentro do modelo aqui de análise econômica, né, uma análise de risco, o que eu estou querendo buscar nesse momento é entender qual é o tamanho desse impacto. É um impacto que me destrói, tipo, é muito grande esse risco, não vale a pena eu apostar, né, nesse negócio. É um impacto pequeno ou o melhor dos mundos, né? É um contexto onde o impacto pode me alavancar muito, né? O que seria um upside risk que a gente estava vendo antes de ter um cenário onde a gente ganha muito dinheiro, né? Simplesmente por ter algo, né, que valoriza muito. Tá? Bom, para incorporar, então, né, o risco dentro dos modelos, a gente pode trabalhar com os modelos, os métodos, né, determinísticos e probabilísticos. Né? O nome já diz, quando a gente fala em métodos probabilísticos, a gente trabalha com
distribuições de probabilidade dentro dos modelos, né? Então, a gente faz previsões baseadas em séries históricas, né? Que vão estimar uma tendência, né? Vão dar um rumo para aquele modelo. E nos determinísticos, onde a gente vai começar hoje, as coisas são um pouco mais simples, né? De avaliar o impacto de uma variável. Bom, se o custo subir em tal proporção, qual é o impacto no meu VPL, né? Se a receita subir. Então, a qual variável eu sou mais sensível, né? É o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então, a gente vai dividir essas aulas de risco, até para vocês terem um panorama de onde é que a gente vai partir, onde é que a gente vai chegar. Hoje a gente vai falar só sobre a sensibilidade, né? Então, é uma primeira aula sobre risco, né? Essa introdução aqui que eu estou fazendo com vocês, que é bastante conceitual, é muito importante. E não é simples, né? Para mim é fácil falar sobre isso, posso ficar horas, mas muitos anos trabalhando com isso, né? A primeira vez que a gente tem um contato com essa área de risco, as coisas parecem tanto quanto abstratas, né? E a minha sugestão, principalmente para quem gosta, eu sei aqui, né, eu conheci um pouco o perfil de vocês no primeiro dia de aula, alguns eu conheço mais. Tem muitos que trabalham na área, né, financeira, econômica, querem trabalhar com gestão, querem trabalhar, né, no mundo tecnológico também, analítico. Não existe, né, ir para essa área sem realmente mais do que, né, saber resolver um probleminha aqui de engenharia econômica, entender a importância, né, de incluir risco no dia a dia da gestão, né? Isso é que faz bastante diferença, né? Isso que a gente tem que buscar. E isso não é uma tarefa, né, simples, assim, entender esses conceitos que eu estou aqui trazendo, sobre realmente na perspectiva estratégica, o que isso significa, é super relevante, né? É uma área muito bacana, nova também, né? E que a minha sugestão é que vocês leiam, né, esse material que está lá, leiam, pensem, né, me perguntem, porque realmente faz diferença, né? E é hoje rotina, né? Real a gente passar a considerar sempre risco, né, em qualquer negócio, mesmo que seja no café, para gatos, que tem uma aluna que está trabalhando com isso, bem interessante, por sinal. Ou seja, né, realmente grandes corporações, né, como o pessoal vai trabalhar na rede, na Thyssen, sempre tem um time de futebol em cada uma dessas empresas, ambas, né, contextos completamente diferentes, ambas, né, isso aqui se faz presente. Mas, bom, né, trazendo bem para análise de sensibilidade, o que a gente quer, né, quando a gente faz uma análise de sensibilidade, e isso é o mais importante, não é medir propriamente dito, assim, o real impacto, né, de uma variável oscilar. Isso é uma informação que sai da análise de sensibilidade, mas o mais importante da análise de sensibilidade é a gente conseguir identificar a qual variável o meu projeto é mais sensível. Né? Qual variável, quero dizer, custo, receita, investimento, tempo, inflação, né? Qual é a variável que está causando uma maior exposição a risco nessa minha avaliação, né? E por que a resposta para isso é importante, né? Eu, quanto gestor de riscos, e aí, de novo, a gente vai vestir a camisa aqui de quem está gerindo e decidindo. Eu, quanto gestor, se eu sei que esse projeto é extremamente sensível a custo, é minha responsabilidade, meu papel, né, controlar muito bem os custos desse projeto. Vai espremer fornecedor até a morte para assinar contratos que realmente estão dentro do que eu posso pagar. Né? Porque se eu falhar em um contrato, eu posso entregar o projeto. Né? Eu perco ali o retorno do projeto. Agora, se eu sei, né, que não, que esse projeto é extremamente sensível à receita, bom, eu vou bater no pessoal do comercial lá até não poder mais dia e noite, porque esses caras têm que vender. Né? Então, eu sei que aquilo é extremamente importante, eu vou direcionar a minha ação estratégica em cima daquilo. Ninguém consegue fazer a gestão de tudo ao mesmo tempo com excelência. Né? A gente tem que, uma das grandes alçadas aí de um bom gestor é saber priorizar, né? Então, a análise de sensibilidade aqui dá esse direcionamento da priorização, né? Onde eu tenho que gastar mais energia, onde é que eu vou alocar a minha equipe para controlar custo, para alavancar receita, para cumprir prazo,
né, para reduzir o impacto do dólar em cima do meu projeto, como é que eu faço isso, o que está acontecendo na economia para eu poder me posicionar para minimizar o impacto do dólar, né, meus acordos comerciais aqui. Isso é a vida, né, de gestão de riscos, e a sensibilidade que nos permite fazer esse direcionamento. Tá? E vocês vão ver, é uma coisa que não é nem um bicho de sete cabeças, é bastante simples, mas ele nos permite chegar, né, nessa resposta. Tá? Então, para a gente entrar, né, no método em si, vou contextualizar aqui com um problema bem simplório. Né? Então, digamos que a gente tenha um investimento aqui de 110, e ao longo desses 15 períodos aqui, eu tenho uma conta de padeiro que eu estou vendendo, né, 7 unidades a R$2 cada. Então, eu estou gerando receitas de 14. E lá no final eu tenho uma venda de 20, né, como se eu vendesse meu investimento. Se eu fizer essa brincadeira aqui e calcular um VPL com uma TMA de 10%, eu tenho um VPL de 1,27. Tá? Ok, seria viável economicamente, mas a provocação é, será que isso realmente vai acontecer? Né? E se eu vender 6 unidades? E se eu vender a 2,50? Né? E se eu não conseguir vender a 20 lá no final? Né? O que pode acontecer se algo mudar? Né? Então, primeiro ponto, qual é o ponto de equilíbrio dessa história? Né? Se eu isolar, né, aqui calcular trazer a valor presente aqui os nossos resultados, deixando como incógnita a quantidade, eu vou descobrir que para isso aqui ser viável, eu tenho que vender 6,92 unidades, ou seja, se eu não vender 7 unidades, ferrou, né? Não ganho dinheiro. Então, isso já é uma informação importante, né? Eu, quanto gestor, passo a identificar que, bom, isso aqui é o meu break-even, eu preciso, né, de 7 unidades, senão não pago as contas, tá? Isso é uma informação, né? E quando eu enxergo essa informação, né, eu consigo traçar essa reta e identificar que o projeto, sim, ele é muito sensível à demanda, né? Se eu perder uma unidade das minhas previstas, eu inviabilizo o projeto. E aqui a gente vai calculando, vai vendo assim o impacto no VPL, né, dessas nossas reduções aqui de unidades, né? Então, se o VPL for, desculpa, se eu vender 0 unidades, né, o meu VPL vai a menos 105. De menos 105, ele chega no 0 com 6,92 unidades. Então, eu só começo a ganhar dinheiro a partir de 7. Não posso perder nenhuma, né? Então, eu, quanto gestor, levo essa informação e vamos lá, tendo que vender 10 para vender 7. Não vou botar como meta para a galera vender 10, né? Então, esse é o ponto da análise de sensibilidade, é conseguir fazer essa visualização gráfica e traçar direcionamentos, né, de ação sobre, né, realmente a rentabilidade, né, desse projeto. Tá? Mas vamos lá, né, vamos trazer outro exemplo um pouquinho aqui mais interessante aqui. Então, digamos que uma empresa vai investir 100 mil, né, em equipamentos e treinamentos de pessoal, equipamento e treinamento de pessoal para lançar um novo produto nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A previsão de vendas é de 10 mil unidades por mês, a um preço de 10 a unidade. O custo fixo é de 20 mil por mês e os variáveis de 4 pares. É uma empresa de sapatos aqui. Ao final de 3 meses, a empresa venderá o equipamento por 30 mil. Tá? E vamos lá, vamos calcular a tiro dessa brincadeira aqui. Num cenário que até agora sempre trabalhamos, essa é a tira do nosso problema, né? Tenho 100 mil sendo investidos, as minhas receitas ali geradas por mês, os custos, o valor residual, tem uma tira de 20,94%. E se algo mudar, né? Se as vendas forem mais baixas, se eu vender 9 mil unidades ao invés de 10, o que acontece? A nossa tira cai para 13. Se for mais baixo ainda, né, for 8 mil unidades, cai para 6. Eu já não tenho viabilidade econômica, porque a TMA era de 10. Né? Então, eu já identifico qual é o meu ponto de corte ali de número de unidades, né, que a gente está trabalhando. Se for a 7, aí sim, né, ferrou geral. Né? Então, eu realmente perco muito dinheiro, né, se cair para 7 mil unidades. Então, eu tenho uma sensibilidade grande também do projeto à demanda, né, às unidades que eu estou vendendo.
Graficamente, está aqui a análise de sensibilidade, né? A gente usa muito gráfico para mostrar a análise de sensibilidade, né? Então, eu consigo ver a oscilação da TIR em função do número, né, de pares vendidos. O ponto de equilíbrio, da mesma forma que a gente calculou antes, seria os 8.524 pares. Vantagens e desvantagens, né? A gente, é extremamente simples fazer isso aqui, né? Não envolve ter que ter software, ter que trabalhar com grandes bases, envolve a gente ter, né, a gente vai agora fazer realmente junto um problema, a gente ter uma visão e, de preferência, né, dados que nos permitam fazer essas projeções de quanto pode variar, né? Será que 10% para mais, para menos faz sentido, né, para custo da construção civil hoje? Como é que eu vou justificar isso? Por que eu estou dizendo que 10% faz sentido? Né? É aí que está a essência. De novo, voltando lá no início da aula, né? Trabalhar com risco é conseguir ter dado e informação que nos permita fazer um bom modelo, né? Porque senão a gente vai chutar, né? E a matemática que cálculo aceita tudo, né? Mas se as nossas entradas de dados forem pobres, o resultado lá na frente é muito ruim, não nos leva a lugar nenhum, é só um número, né? Então a entrada aqui desses dados é que tem que ser fundamentada, né? Tem que ser bem pensada, tem que ser bem estruturada. Então, eu vou pegar um dos nossos exercícios. Esse aqui mesmo. Ui, eu botei para cá, esqueci. Cadê? Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, a possibilidade de incorporar um imóvel, o investimento, né, de 7 milhões da compra do terreno, e para a construção do imóvel, o custo médio do metro quadrado será de 3.500. O investidor pretende vender cada uma das salas a 13.500 metros quadrados. Sabe-se que a área total construída é de 10.500 metros quadrados e o prédio possui 150 salas de 40 metros quadrados. O investidor considera uma TNA de 2% ao mês, o período da construção é de 18 meses, sendo os dispêndios financeiros igualmente distribuídos ao longo do tempo, e pretende-se vender 10 salas por mês, totalizando um período de 20 meses de análise do projeto. O imposto vai ser de 7,5% sobre a receita. A gente vai calcular, né, o VPL e a TIR e analisar se o projeto é mais sensível ao preço do metro quadrado ou ao custo do metro quadrado. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar um Excel para a gente. Não, vou pegar os nossos dados aqui.
Preço por sala, separando. Então, vamos lá. A gente botar o nosso investimento dos 7 milhões. O custo total, faltou isso. O custo total vai ser custo do metro quadrado vezes total. E isso distribuído em 18 meses. Receitas. O que eu fiz aqui? Ele quer vender a 13.500 o metro quadrado, né? E ele tem 150 salas, cada sala tem 40 metros quadrados, né? Uma sala, então, vai ter um preço de 13.500 vezes 40. Tá? E ele disse do problema que queria vender 20 salas por mês, né? Isso aí. 10 salas por mês, totalizando um período de 20 meses de análise do projeto. Né? Então, vou pegar 10 salas, né? 10 vezes 540 e levar, então, até o 20º período. Mas tem um problema aqui. Vamos lá. Coisa. Aqui. Isso. Tá. Só fiz um ajuste, tá, gente? Porque eu errei aqui. Na verdade, isso aqui vai dar 15 meses, né? Porque se eu vender 10 salas por mês, eu tenho 150 salas, eu vendo 10 salas em 15 meses, né? Mas a gente pode ajustar o problema de outro jeito para ser mais fácil. Vou botar 200 e a gente vende 10 até o 20º. Mas eu ajusto ali para vocês, é mais fácil. Bom, tendo isso, nosso fluxo de caixa, então, antes do imposto, vai ser aqui, receitas menos custos. O imposto vai incidir direto aqui. E o fluxo de caixa depois do imposto vai ser o FCI menos imposto de renda. Altíssimo. Mas ok.
Até aqui eu acho que é a parte fácil, né? A gente já fez isso inúmeras vezes. E aí a pergunta é sobre qual variável, né, esse VPL é mais sensível, o custo ou o preço do metro quadrado, tá? O que a gente vai fazer? Então, aqui embaixo, eu vou pegar custo do metro quadrado e vou dizer que ele pode ser 20% maior, então ele pode ser maior, né, em 20%. Vou botar diferente. Pode ser 20% maior, pode ser igual, ou pode ser 5% menor. E o preço, por sua vez, eu vou dizer que o preço pode ser 7% maior, pode ser igual, ou pode ser 15% menor do que eu estou imaginando. Então, aqui vai dar 1,07, 1 e 85. O que eu vou fazer agora, gente? A gente vai mexer nessas variáveis aqui, então, custo do metro quadrado e preço do metro quadrado, nessas respectivas proporções e calcular o VPL. Bom, o VPL no cenário igual, a gente já sabe, né, que é esses 46 milhões aqui. Agora vamos lá. Se o custo subir em 1,2, então se eu aumentar esse cara aqui em 1,2, em 20%, o VPL cai para 40.699. Vou copiar esse número aqui. Volto. E aí está o grande segredo, né? E vou olhar se o custo for 5% menor. Então, se esse cara aqui eu conseguir baixar em 5%. O meu VPL... Não, coisa errada. Ah, mexi no preço. 0,95. Meu VPL sobe um pouquinho. Vai para 47. Volto no custo lá. Bom, o que eu estou dizendo? Que se o custo for 20% maior, o meu VPL consegue cair para 40. Opa. Se for o que eu espero, fica em 46. Se o custo eu conseguir, né, baixar em 5%, meu VPL sobe em 1 milhão, um pouquinho, aproximadamente. Tá? Agora eu volto para o cenário base do custo, 3.500, e vou fazer a mesma coisa com o preço. Então, agora eu vou olhar qual é o impacto do preço dentro dessa nossa modelagem. Então, se o preço subir em 7%, nosso VPL vai a 52. E se o preço cair em 15, nosso VPL vai a 34. Agora deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Olhando esses gráficos e esses números, gente, qual é a variável mais sensível, né? O preço ou o custo? E por quê? Eu acho que é o preço. É o preço. O preço, porque varia mais, e a inclinação da reta também é maior. Isso, exatamente. Né? O problema é que, sim, né, o projeto é mais sensível ao preço, e a forma mais fácil da gente olhar essa interpretação é pela inclinação da reta. Foi ótimo o comentário. Né? Então,
é a variável que faz, né, causa essa maior amplitude aqui dos possíveis resultados do projeto, né? Então, uma oscilação no preço faz com que o VPL vá de 34 milhões a 52 milhões, né? Então, pode ser boa ou ruim. Enquanto que a amplitude do custo, a gente está falando de 7 milhões só, né? De 40 a 47. Então, a interpretação da análise de sensibilidade é muito gráfica, né? E aí, o que a gente faz com essa informação? Mas eu dei uma dúvida. Tá. Não sei se é uma dúvida burra, mas eu não entendi. Porque a gente usou taxas diferentes. Tem mesmo assim como eu comparar elas, assim, ponto a ponto, que nem tu fez? Qual é a taxa? Vou te responder perguntando para a gente discutir um pouco isso. Qual seria a taxa correta a usar, né, para simular uma oscilação de preço e custo? Eu acho que depende muito do mercado, né? Então, tipo, se é comum o custo do material variar muito dentro de um valor de uma taxa histórica, acho que é isso. Então, é exatamente o que tu respondeste, né? Faz sentido eu repassar ao preço uma mesma variação que a gente tem em custo, ou isso não é vida real, né? Geralmente o custo oscila muito mais, né? Se o custo aumentar em 20%, talvez eu consiga repassar no preço 15%, mas eu não vou conseguir repassar 20%. Né? Então, a gente tem variações aqui nas variáveis, a frase ficou ruim, né? Mas oscilações aqui nas variáveis em diferentes proporções. E o que a gente deve buscar, e aí é que está a dificuldade da análise de sensibilidade. Acho que todo mundo aqui vai concordar que isso que eu fiz é a parte mamão com açúcar aqui, né? Bem fácil fazer, não tem nenhum grau de dificuldade. O encanto, o difícil, a complexidade está em a gente incorporar, né, realmente variações aqui em cada variável que façam sentido, que representem a realidade, né? Então, tu até comentaste, usar uma série histórica, é ótimo se eu tiver uma série histórica, né, da variação do custo da minha matéria-prima, é ela que eu vou usar, os desvios dela que eu vou usar como um parâmetro aqui, né, para a gente ter uma análise mais assertiva. Então, não tem problema nenhum, pelo contrário, né, a grande maioria dos modelos de análise de sensibilidade vai ter como dado de entrada diferentes taxas aqui, né? Diferentes variações, porque são as que retratam a vida real. Ana, eu acho que eu entendi a pergunta da Amanda, e até nesse exemplo a gente poderia fazer comparações, por exemplo, 15% menor e 5% menor no custo, 7% maior no preço e 20% maior no custo, fazer outras comparações aí, nesse mesmo exemplo. Eu não entendi. Agora quem não entendeu fui eu. Não, acho que seria possível fazer outros tipos de comparações. Por exemplo, a gente comparou o custo igual e aumentou o preço, ou o preço igual e aumentou o custo, certo? Ah, sim. Tá, entendi. Agora sim. Não, a análise de sensibilidade, não, é uma das premissas dela justamente isso, né? Que a gente olha uma variável de cada vez. Quando a gente começa a olhar elas casadas, a gente vai começar a trabalhar com análise de cenários, que é o que a gente vai ver semana que vem. Mas a sensibilidade, ela sempre fixa e ela quer ver o comportamento, né, o efeito de uma variável e depois da outra, né, para poder responder isso, né, que sim, eu olhando o custo, ela impacta mais do que preço. É isso que eu quero buscar como resposta. Eu não quero ver o composto. Por isso que antes eu disse que o mais importante da sensibilidade não é o resultado em si, é muito mais essa resposta sobre onde está a minha maior exposição. Está em custo, está em preço. É isso que é interessante nela. Sim, legal. Obrigado. Nada. Alguém tem uma outra pergunta aqui? Não? Tá, então vamos fazer mais um aqui juntos que está na listinha. Essa listinha tem vários exercícios de sensibilidade. Deixa eu ver qual é. Acho que é o 6.
Nossa. Tá difícil. Meu Deus. Não tá indo. Não. Então, tá. Então, o 6, que é bem parecido, né? Mas é bom para a gente ver essa diferença gráfica, tá? Ele é muito parecido com o do polígrafo, mas queria discutir um pouco, parte bem gráfica aqui com vocês, né? Então, a ideia é dos sapatos ali, né? De investir os 20 mil pesos, 12, os custos fixos de 40 mil, variável. Ao final, a gente vende 30 mil. Né? Então, avaliar o volume em 30%, qual é o PPL encontrado, avaliar preço em 30% e avaliar o custo fixo em 30%. Então, vamos botar lá no Excel aqui para a gente... Se o computador permitir. Cansou. Ana, a gente não ouviu nada porque travou tudo. Ah, travou o meu... Vocês ouviram até onde? Não é nada. Nada do novo. Desde Nada que tu abriu o slide, de nada. Desde que eu tentei abrir o arquivo? Não, isso. Tá, não, trancou todo o meu computador, não foi só a internet. Tá, mas voltando então. O que eu quero fazer aqui com vocês, esse exercício agora, tudo abriu o Excel, abriu o Word, e vocês voltaram. Mas é bem igual ao do material, né, da apostila, só que dá para ver bem essa diferença gráfica, né, que no outro ele não fica tão explícito, e esse aqui é bem para a gente discutir um pouco a análise gráfica da análise de sensibilidade, né. Então, o problema é bem parecido com o da apostila. A gente tem um investimento na fábrica ali de 200 mil, uma previsão de vendas de 20 mil pares por mês, ao preço de 12, os custos fixos de 40 mil por mês, os variáveis de 5 por cada par. E ao final, né, desses 3 meses, tu vende a 30 mil reais esse equipamento. E aí pede, se eu variar em 30% do volume, o preço e os custos fixos, qual é o VPL encontrado. Tá? Então, ele é bem simples em termos de estruturação. Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Meu computador está bem travado e quente. Vai explodir aí, professor. Pois é. Nem brinca. Deixa eu ver.
É sempre importante nesses problemas que vocês montem o cabeçalho, tá? Porque senão depois para a gente fazer a simulação aqui, tem que mexer célula por célula, né? Então montem aqui o cabeçalho e busquem os dados sempre lá. Vai facilitar bastante. Receita. Tá, e tá faltando aqui os 30 mil do residual. Pronto, o nosso VPL. A partir disso, então até aqui, é o que a gente sempre fazia. A gente quer variar volume, preço e custo fixo. Volume em 1.3.107. O preço e o custo fixo. E aqui os VPS. Então, bom, se ficar tudo igual, né, sempre vai ser esse 71 aqui. O cenário esperado para qualquer uma das variáveis vai ser 71 mil. A gente já pode copiar. Bom, se então o nosso volume aqui aumentar, né, em 30%, nosso VPL vai a 175. Agora, se o volume cair em 30%, nosso VPL destrói. Volta o volume, agora vai. Preço. Se o preço sobe em 30%. 250. E se cai, olha o tamanho da sensibilidade. E, por fim, o custo fixo. Quase não faz diferença. Vai a 101. Tá. Então, vocês acompanharam o que eu fui fazendo, né? Alguém aqui se perdeu no que eu estou fazendo, gente? Não gritem aí, tá? Então, senão, volume. Vou fazer o gráfico. Preço. E custo fixo. Agora sim, como eu falei para vocês, ele ia ficar muito mais visual, né? Qual é a variável mais sensível, gente? O preço. Preço, né? Visualmente aqui a gente bate o olho nesse gráfico e vê como o preço faz, né, o nosso VPL do céu ao inferno, literalmente, né?
Então, eu, quanto gestor, o que eu vou buscar? Né? Fazer ações realmente de mitigação de qualquer evento de risco, como o colega falou também, que possam, né, afetar o preço que a gente está praticando. Num segundo momento, né, se eu tiver energia e dinheiro, volume, né, eu vou fazer força comercial para caramba. Né? Isso aqui, eles pegam muito no nosso retorno. Né? E essa é a mensagem que a análise de sensibilidade permite dar ao gestor, né? Muito mais de orientação, de priorização sobre onde ele age primeiro, né? Onde é que ele põe mais energia, onde é que ele põe mais esforço. Tá? Isso é o métier aqui da análise de sensibilidade. Tá? Pergunta, gente. Ana, eu tenho uma, eu já tive no outro gráfico. O que a gente pode afirmar ali na intersecção das retas? Que seria um ponto de equilíbrio ou ponto ótimo? Não? A intersecção das retas está acontecendo no VPL do cenário esperado. Certo. Certo. É ali que elas vão estar sempre iguais, né? No cenário esperado das três. E aí, gente, dominaram a análise de sensibilidade? Não é difícil. E ela começa a tornar mais analítica, né, os nossos problemas. Tá? Deixa eu pegar um Moodle, que eu acho que eu deixei umas coisas no Moodle. Vou fechar isso aqui. O computador tá pedindo ajuda já. Vou fechar isso aqui. Também são 30 coisas ao mesmo tempo. Aqui, eu sabia que tinha. Bom, pessoal, só para dar uns direcionamentos agora aqui de final de aula, assim, a lista de engenharia, avaliação econômica e riscos está disponível inteira, tá? E ali, exercício 1, exercício 2 quase inteiro, exercício 6, 7, o 8, 9, 10, todos a gente já foi de alguma forma fazendo, né, ou vendo aqui nas nossas aulas, tá? O gabarito que eu disse que eu ia liberar aqui. E dessa parte de sensibilidade, eu deixei um adicional aqui para vocês, que eu vou agora botar aqui, então, análise de sensibilidade extra, que seria a minha sugestão para vocês fazerem, né, aí ao longo da semana. Da semana que vem, aí sim a gente entrar em cenários e simulação. Semana que vem é uma aula que, se a gente não tivesse bandeira preta, né, a gente faria no laboratório, né, no modelo híbrido, mas, obviamente, não poderíamos, né, fazer essa aula, assim, nesse momento da pandemia, mas eu vou mandar para vocês uma sugestão que quem tiver, né, a possibilidade de baixar o software, a gente pode usar o software gratuitamente, que a gente usa lá no laboratório por 15 dias, só não roda em Mac, tá? Então já fica de quem usa Mac ou quem tem
um outro computador em casa e quer baixar o software, nem perde o tempo tentando no Mac, porque ele não roda, né? Então tem que ser o Windows. E a gente vai ver a simulação de Monte Carlo, né? Então eu vou mandar para vocês pelo Moodle como baixar, para quem quiser. Não, obrigado, né? Mas eu vou estar aqui usando, né, o software com vocês. E também tem aqui nesse vídeo... já está disponível. O como usar o software da simulação de Monte Carlo, caso alguém baixe já queira começar a brincar. Esse videozinho aqui tem a gravação de uma das aulas que eu fui mostrando passo a passo do uso da simulação, tá? Então, é uma das possibilidades também. Tá bom, pessoal? Prometo tentar corrigir para vocês a entrega 1, né? E já disponibilizar as notas, mas o gabarito foi aqui liberado agora, né? Peço desculpas que demorei mais do que eu imaginava, esqueci realmente de disponibilizar. Tá? Alguma outra pergunta, gente? Professora Maurício, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu era aluno do IPA, tá? IPA, isso. Aí eu fui transferido, eu fiz a transferência na sexta-feira, então essa é a minha primeira aula. Tá. Bem-vindo à PUC, primeiro, né? Obrigado. O que eu vou fazer? Lá, tu já está com acesso no Moodle, tudo? Sim, tem todos os acessos já. Tá. Se tu puderes só me mandar um e-mail, eu te respondo com os links das aulas que já tivemos. E elas estão todas gravadas na íntegra e o material está todo no Moodle. Tá? Então,